Quantas vezes um coração pode se partir antes de virar pó? Helena parou de contar na 37ª vez. Mas a contagem que realmente importava era outra. 14 anos. Mais de 5.000 dias. 14 anos é tempo suficiente para pagar metade do financiamento de uma casa, ou para uma alma ser lixada, grão por grão, até se tornar uma sombra. Esta não é uma história sobre o dia em que ela finalmente foi embora. É sobre todas as noites em que ela ficou, se afogando em promessas, enquanto sua alma, amordaçada, gritava por ar. É sobre a agonia de esperar por uma mudança que sempre esteve no horizonte, mas nunca chegou. Para quem via de fora, no churrasco de domingo, Marcos era o cara perfeito. O gerente, gente boa da loja de insumos agrícolas, o marido carismático, que sempre estava com a cerveja gelada na mão e o braço em volta dos ombros de Helena, a quem chamava de minha gata, na frente de todo mundo. E ela, Helena, era a principal guardiã dessa mentira. Era a arquiteta da fachada que escondia de todos, e principalmente dela, o homem que ele realmente era. Nos primeiros anos, ela se agarrava a essa imagem. Quando a primeira crítica ácida vinha disfarçada de brincadeira, ela dizia a si mesma: é o estresse das metas, coitado. Quando ele passava um sábado inteiro de cara amarrada, porque ela demorou 10 minutos a mais no supermercado, ela se convencia: eu que sou muito lenta mesmo. A performance de esposa feliz era exaustiva. Exigia mais energia do que seus plantões no posto de saúde. Com o tempo, a vaidade se foi. A Helena de antes, que nunca saía de casa sem um brinco e um pouco de rímel, foi desaparecendo. Passou a usar o mesmo jeans e a mesma sapatilha gasta. Para que se arrumar? Para ouvir um "gastou dinheiro com isso"? Ou pior, o silêncio da indiferença. Ela parou de se reconhecer no espelho. Via apenas o fantasma de uma mulher, com o olhar cansado e os ombros curvados pelo peso da prestação da casa, da parcela do carro e de uma tristeza que ela carregava por dentro. Havia manhãs em que o alarme do celular parecia uma sirene de ataque aéreo. O corpo pesava, não de sono, mas de um desespero mudo que a fazia querer apenas desaparecer debaixo dos cobertores. Mas ela levantava, sempre levantava. E a sombra da dor continuava a ser desenhada na casa financiada pela Caixa. A cozinha era o palco da humilhação financeira. Helena era a enfermeira. Fazia plantões duplos para ajudar a pagar as contas, mas o salário dela caía na conta conjunta que só Marcos controlava pelo aplicativo do celular. Certa vez, depois de um dia exaustivo, ela passou na farmácia e comprou um shampoo um pouco melhor, porque o seu cabelo estava caindo de estresse. À noite ele estava no sofá, com o celular na mão. A voz era calma, cortante. Helena, que shampoo de R$ 32 é esse? Tá achando que a gente é rico? O do mercado não serve mais? Eu me mato de trabalhar para pagar as contas e você fica rasgando dinheiro. Ela não discutiu. Apenas sentiu o rosto queimar, murmurou um "desculpa" e pensou na sua rotina exaustiva na qual ele nunca reconheceu. Para ele, toda a sua dedicação valia menos que um shampoo. Naquela noite, ela chorou em silêncio no chuveiro para que o som da água abafasse seus soluços. A área da churrasqueira era o tribunal da humilhação pública. Ele nunca a criticava na frente dos outros. Pelo contrário, ele a elogiava, mas sempre com uma história que a diminuía. No amigo secreto da firma dele, ele contou: aí a Helena aqui, essa minha masterchef, foi inventar de fazer uma maionese caseira para o churrasco e desandou tudo, virou uma água. Sorte que eu corri na padaria e salvei o almoço. As risadas explodiram ao redor da mesa, altas e contagiantes para todos, menos para ela. E Helena riu também. Esculpiu no rosto o sorriso mais doloroso que seus músculos conseguiam sustentar. Cada gargalhada soava como um insulto.
Cada olhar a transformava no alvo da piada. A vontade de levantar e ir embora era um grito silencioso. Dentro dela, uma urgência que a fez fincar as unhas na própria perna, debaixo da mesa. Mas ela ficou. Manteve a aparência, sentindo o calor da vergonha queimar seu rosto. Apenas sua mão, escondida de todos, tremia sem parar, traindo a calma que sua boca se esforçava tanto para fingir. E o quarto... o quarto... Aquele cômodo não era um refúgio, era o epicentro dos terremotos e das calmarias tensas que vinham depois. As paredes já tinham absorvido mais sussurros cruéis do que qualquer confessionário. Foi nesse palco, no 5º ano da sua sentença, que ela tentou terminar pela primeira vez. A briga não começou com gritos. Começou com o desprezo dele ao descobrir que ela queria emprestar R$100 para a irmã. R$100? Ele riu sem humor. Para a tua família que só nos suga? Ela tentou explicar, argumentar, mas ele a silenciou, com um gesto, e a sentenciou com a voz mais fria que ela já ouviu. Você não tem controle, Helena. É uma descontrolada. A palavra não foi gritada. Foi sussurrada, como um diagnóstico médico, um veredito final. E naquele instante, para Helena, o som do mundo desapareceu. Restou apenas aquela palavra, descontrolada, ecoando no vazio que ele tinha criado dentro dela. Não foi a raiva que a quebrou, foi a frieza de quem aponta e nomeia, uma ferida que ele mesmo abriu. Chega, não aguento mais, acabou. Ela sussurrou, jogando as roupas numa bolsa de viagem, chorando. Ele a viu e a performance começou. Ele se ajoelhou no chão de piso frio, o som do impacto dos joelhos ecoando no silêncio. Agarrou as mãos dela, o rosto banhado em lágrimas que pareceram, por um instante, completamente reais. Eu sou um lixo, Helena. Um lixo, disse ele com a voz embargada, se recusando a soltá-la. Eu escuto as palavras saindo da minha boca e eu sinto nojo de mim mesmo. Eu não sou o homem que você merece, eu sei disso. Ele fez uma pausa, olhando para ela como uma criança perdida. É essa pressão, essa conta que não fecha, essa vida medíocre que a gente leva. E eu sou fraco. Eu desconto na única pessoa que me faz querer ser melhor. Eu desconto em você. Ele apertou as mãos dela. Você é a minha base, Helena, a minha consciência. Sem você, eu sou um nada, aquele monstro. Você não entende? Se você for embora, você não está só me deixando. Você está desistindo de mim, desistindo de nós. E então, o golpe final. Eu vou mudar. Eu te juro pela vida da minha mãe. Amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para um psicólogo. E no teu aniversário, a gente vai para Gramado. Fim de semana inteiro, naquele hotel com vista para as hortênsias que você gosta. Mas eu preciso que você fique. Me dá só mais essa chance. E ela, exausta e faminta por esperança, acreditou. Porque a promessa de um fim de semana em Gramado parecia uma luz no deserto da sua vida. Ela desfez a bolsa, peça por peça, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada e derrotada. E o ciclo se reiniciou, por mais 9 anos. As fases de paz ficavam cada vez mais curtas. O controle se tornou uma obsessão. O ciúme dele era uma jaula. O corpo dela começou a gritar mais alto. As crises de gastrite a faziam se dobrar de dor no meio de um atendimento. A insônia a deixava exausta. Cada explosão era seguida por um gesto de amor. Uma pizza que ele pedia por teleentrega, um ingresso para o cinema. E isso confundia a todos, e principalmente a ela. No 8º ano, ela passou uma noite na casa da irmã. Mas ele apareceu lá no dia seguinte, não com flores, mas com o carro lavado e polido, dizendo que tinha uma surpresa. Ele a levou para ver um terreno, falando sobre construir a casa dos sonhos deles. Fez a cena na frente da irmã, o marido provedor e sonhador. Como ela poderia recusar? Ele não a amava, ele não podia perdê-la.
E a diferença entre essas duas coisas é a distância entre o amor e a posse. E então, no 14º ano da sua sentença, o universo moveu uma peça. A chefe do posto de saúde aposentou-se e Helena foi promovida. A notícia a atingiu como um choque de desfibrilador no peito, ressuscitando sentimentos que ela pensava estarem mortos. No caminho para casa, dirigindo pelas ruas da cidade, ela sentiu uma faísca de alegria tão intensa que teve medo. Uma esperança perigosa começou a borbulhar. Talvez agora ele me veja. Talvez agora ele se orgulhe. Ela entrou em casa. O som da TV estava alto, preenchendo o ar com as notícias da noite. Marcos estava no sofá, de costas para a porta. Marcos, ela disse, a voz mais alta do que pretendia, tentando superar o som do jornal. Eu fui promovida. Vou ser a nova chefe do posto. Ele não se virou. Apenas inclinou a cabeça, um gesto mínimo de reconhecimento. E então, o som da TV foi abruptamente cortado pelo botão do mudo. O silêncio que caiu na sala era pesado, ameaçador. Ele a encarou por longos segundos por cima do ombro. No olhar dele, ela não viu raiva, viu algo muito pior. O tédio de quem lida com uma inconveniência. E com um sorriso debochado, ele disse as palavras que finalmente a libertaram da espera. Chefe, do postinho? Grande coisa. Pelo menos agora vai ter desculpa para chegar em casa todo dia com esse cheiro de álcool. Ele se virou de volta para a TV e aumentou o volume, encerrando o assunto. Mas para Helena, o mundo tinha parado. O som do jornal desapareceu. Naquele instante, ela não via mais o marido. Via um estranho, um carcereiro que se assustava não com a sua fraqueza, mas com qualquer vislumbre de sua força. A mudança que ela esperou por 14 anos, a miragem que a fez atravessar um deserto de dor, nunca existiu. E o que subiu pela sua garganta não foi um soluço de tristeza, foi uma onda de nojo. Um nojo físico, real, que a fez sentir vontade de vomitar os últimos 5.000 dias da sua vida. E naquele momento, com o estômago revirado e uma clareza de cristal, ela entendeu. O nojo era o antídoto. O medo só sobrevive onde ainda existe uma gota de esperança. E ele, com sua crueldade, tinha acabado de queimar a última. Ele se virou de volta para a TV e aumentou o volume, encerrando o assunto. Mas para Helena, o mundo tinha parado. O som do jornal desapareceu. Naquele instante, ela não via mais o marido. Via um estranho. Um carcereiro que se assustava não com a sua fraqueza, mas com qualquer vislumbre de sua força. A mudança que ela esperou por 14 anos, a miragem que a fez atravessar um deserto de dor, nunca existiu. E o que subiu pela sua garganta não foi um soluço de tristeza. Foi uma onda de nojo, um nojo físico, real, que a fez sentir vontade de vomitar os últimos 5.000 dias da sua vida. E naquele momento, com o estômago revirado e uma clareza de cristal, ela entendeu. O nojo era o antídoto. O medo só sobrevive onde ainda existe uma gota de esperança. E ele, com sua crueldade, tinha acabado de queimar a última. Não houve mala desfeita desta vez. Na manhã seguinte, enquanto o cheiro do café dele ainda pairava no ar, Helena caminhou pela última vez pela casa. Não olhou para os retratos, não sentiu nostalgia. Sentiu-se como uma estranha se despedindo de um cativeiro. Colocou as duas caixas de papelão e a bolsa no banco de trás do seu Celta, e ao fechar a porta da frente, o clique da fechadura soou como o primeiro dia do resto da sua vida. O celular, no entanto, não a deixava esquecer. Naquela noite, na segurança do sofá da irmã, o aparelho não parava de vibrar na mesinha de centro, um animal raivoso e insistente. 37 chamadas perdidas. O nome dele piscava na tela, uma última tentativa de controle. A mão dela, ao pegar o celular, tremeu.
Não de dúvida, mas da adrenalina de quem segura uma arma pela primeira vez. Com o polegar, ela abriu o contato, rolou até o fim da página e apertou bloquear. O tremor parou. A guerra tinha acabado. A paz, agora, era uma possibilidade. O caminho de volta para si mesma foi a jornada mais suja e mais bonita que ela já fez. Houve pesadelos com o som da voz dele, pesadelos que a deixavam com o pijama encharcado de suor. Houve dias, no começo, em que o silêncio do seu novo apartamento alugado pareceu mais pesado e mais assustador que os gritos de antes. Numa terça-feira chuvosa, cozinhando para uma pessoa só, a carência bateu com a força de um soco no estômago. A solidão era tão palpável que por um instante a dor familiar do abuso pareceu melhor do que aquele vazio. A mão dela, por conta própria, pegou o celular. O dedo pairou sobre a lista de contatos bloqueados, a um toque de desfazer a sua liberdade. Mas então, no reflexo da tela escura, ela viu o próprio rosto. Cansado, sim. Sozinho, sim. Mas era o rosto dela, sem medo. E a lembrança do nojo que sentiu naquela última noite voltou, fria e protetora, como um escudo. Ela largou o celular na mesa. Foi a partir daquele dia que ela entendeu que precisava preencher o silêncio, não fugir dele. Preencheu-o com a sua playlist das suas músicas favoritas no volume máximo enquanto limpava a casa no sábado, um hino de reconquista. Preencheu-o com o cheiro do shampoo caro que agora usava sem culpa, um ato diário de rebeldia. E num dia, de folga do trabalho, ela foi até a sorveteria da cidade, sozinha. E somente ela e sua própria companhia pediu um sorvete de massa verde e sentou numa mesa do lado de fora da sorveteria e começou a observar as crianças correndo, os casais de idosos conversando. E foi ali que ela entendeu. As marcas do silêncio nunca iriam desaparecer por completo. Elas se tornariam cicatrizes. E ela olhou para as próprias mãos, agora firmes, e soube que cicatrizes não são sinais de fraqueza. São mapas da nossa sobrevivência, o testemunho de todas as batalhas que vencemos. A história de Helena não terminava ali, com um final feliz de novela. Ali, naquele banco, com o gosto doce do sorvete na boca, a história dela estava pela primeira vez começando de verdade. Era o começo de uma vida onde o silêncio não era mais imposto pelo medo, mas escolhido pela paz. O que Helena aprendeu ao longo daqueles 14 anos e na sua jornada de volta para si mesma foi que as prisões mais perigosas não têm grades. Aprendeu que o abuso muitas vezes não deixa marcas na pele, mas sim na alma. E que a esperança, quando mal direcionada, pode se tornar uma corrente. Ela entendeu que o amor não diminui, não humilha e não controla. E, acima de tudo, aprendeu que o nojo pela injustiça pode ser o mais poderoso combustível para a coragem. E se você que está ouvindo vive uma história parecida com a de Helena, saiba que o que você sente é real. Você não está exagerando, você não está imaginando coisas. A dor silenciosa que você carrega é válida. O primeiro passo é o mais difícil e o mais solitário. Admitir para si mesma que a situação em que você se encontra não é amor, é abuso. O que fazer? Comece pequeno. Comece com um ato de rebeldia silenciosa, como o shampoo caro de Helena. Comece contando para uma única pessoa de sua total confiança, uma irmã, uma amiga, um familiar. Dê voz à sua dor, mesmo que ela saia como um sussurro. Busque a sua rede de apoio e, se puder, procure ajuda profissional. Você não precisa passar por isso sozinha. Acredite, a força que você usou por todos esses anos para sobreviver é a mesma força que você usará para se libertar. Este canal existe porque acreditamos no poder de histórias verdadeiras como a de Helena. Elas nos conectam, nos ensinam
e nos lembram de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Se esta história ressoou em você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal, curta e compartilha. Você pode, sem saber, levar essa mensagem para alguém que precisa ouvi-la hoje. E talvez a sua história seja a próxima que precisa ser contada. A sua jornada é única e o seu testemunho pode ser a luz que vai guiar outra pessoa para fora da escuridão. Se você tem uma história de superação e quer compartilhá-la, nós queremos te ouvir. Você pode fazer isso de forma completamente anônima para proteger sua identidade, ou pode se identificar como um poderoso sinal de que a superação é real e a vida depois da dor existe. O link para nos enviar sua história está aqui na descrição. Nós estamos ansiosos para contar a sua história no canal.